Zacarias Sitchin. As Guerras de Deuses e Homens. Parte 10. O prisioneiro da pirâmide. O incidente da Torre de Babel pôs um fim súbito e inesperado à mais longa era de paz na Terra de que o homem tem notícia. A cadeia de eventos trágicos que esse acontecimento iniciou, teve uma relação direta com a Grande Pirâmide e seus mistérios. Para desvendar esses segredos, apresentaremos nossa teoria sobre como essa estrutura singular foi projetada e construída, e posteriormente lacrada e invadida. Como se não bastassem os inúmeros enigmas existentes sobre a construção da Grande Pirâmide, existem outros dois relacionados com a estrutura terminada. Todas as teorias que tentaram explicá-los, uma vez que se baseavam na hipótese de que a pirâmide seria uma tumba real, mostraram-se inconsistentes. Acreditamos que as respostas para esses enigmas não estão nas lendas dos homens, mas sim nas dos deuses. Várias referências à Grande Pirâmide encontradas em crônicas gregas e romanas comprovam que naquela época era bem conhecida a entrada protegida pela pedra giratória, o corredor descendente e a cova subterrânea. No entanto, ninguém desconfiava da existência de todo o sistema de túneis e câmaras superiores, porque a entrada para o corredor ascendente encontrava-se lacrada por 3 grandes blocos de granito e camuflada com uma pedra triangular encaixada no teto da passagem. Durante os séculos que se seguiram, até mesmo a posição da entrada da pirâmide acabou sendo esquecida. Por isso, quando o califa Al-Mamun decidiu penetrar na pirâmide, no ano 820, seus homens forçaram uma abertura, abrindo um túnel escavado a esmo. O corredor descendente foi descoberto por acaso. O som de uma pedra que caiu no vazio incentivou os trabalhadores a continuar com a escavação até atingir lá. Mas o que caíra com o impacto das picaretas e martelos era uma pedra triangular que disfarçava a entrada do corredor ascendente, e a queda revelou o tampão feito com os blocos de granito. Incapazes até mesmo de lascá-los com suas ferramentas, os homens do califa cavaram as pedras de calcário em torno deles e chegaram ao corredor ascendente, e daí ao conjunto de câmaras e túneis superiores. Todos os historiadores árabes contemporâneos de Al-Mamun afirmam que ele não encontrou no interior da pirâmide nada além de espaços vazios. Depois de retirarem o entulho, pedaços de calcário que com o passar dos séculos tinham deslizado pela passagem e se acumulado junto ao tampão de granito, os árabes subiram agachados o estreito túnel quadrado. Ao chegar ao seu final puderam ficar em pé, pois tinham atingido a junção do corredor ascendente com o corredor horizontal e a grande galeria. Seguindo pelo túnel horizontal, eles chegaram à câmara com teto em V invertido, que exploradores de épocas posteriores passaram a chamar de Câmara da Rainha. Ela e seu enigmático nicho estavam completamente vazios, e as paredes não mostravam nenhum sinal de decoração. Voltando à junção, os homens subiram pela grande galeria, usando para se apoiar os orifícios perfeitamente cortados na pedra, agora não mais que buracos vazios, pois uma camada de poeira branca que cobriu o piso e as rampas era limosa e escorregadia. Depois de subirem o grande degrau no final da galeria, viram-se diante da antecâmara e, ao entrarem nela, descobriram que as portas corrediças que deviam fechá-la não existiam mais. Agacharam-se para penetrar na câmara superior, mais tarde batizada Câmara do Rei, e constataram que a única coisa que havia nela era uma pedra escavada em forma de baú, o caixão, dos exploradores posteriores. Voltando à junção das 3 passagens, os árabes notaram um buraco num canto junto à entrada da grande galeria e viram que uma das pedras de calcário que formava a rampa tinha sido arrebentada. Entrando pelo buraco, eles encontraram-se numa curta passagem horizontal que se abria para um túnel vertical, que imaginaram ser um poço de água. Enquanto desciam por esse poço, como veio a ser conhecido, descobriram que aquele era apenas o trecho superior de uma longa série de dutos, com cerca de 60 metros de comprimento total, que terminava no corredor descendente, dessa forma ligando as câmaras e corredores superiores com os inferiores.
Tudo indica que a abertura para o corredor descendente estava fechada e escondida de quem passava por ela até os homens do califa abrirem, vindos de cima para baixo. As descobertas dos árabes e investigações posteriores desencadearam uma infinidade de enigmas. Por que, quando e quem vedou o corredor ascendente? Por que, quando e quem fez o poço que atravessava o terço inferior da pirâmide até atingir sua base rochosa? A teoria mais corrente que tentou responder essas perguntas dizia que a pirâmide fora construída por Khufu, Quéops, para ser sua tumba e que, depois de o corpo mumificado do faraó ter sido colocado no caixão da câmara do rei, os servos, por ordem dos sacerdotes, fizeram deslizar os 3 blocos de granito pelo corredor ascendente, de cima para baixo, para vedarem sua entrada. Eles, portanto, ficariam enterrados vivos com o faraó. Contudo, esses servos enganaram os sacerdotes, arrebentaram a pedra no canto da grande galeria, escavaram o poço e atingiram o corredor descendente, fugindo pela entrada da pirâmide situada na face norte. Essa teoria é muito difundida, mas não resiste a um escrutínio crítico. O poço é constituído por 7 segmentos distintos. 6 deles são constituídos com precisão, possuindo linhas e planos retos, e um é tortuoso, escavado a esmo, obviamente sem seguir um projeto anterior. A série de dutos começa com a parte horizontal superior curta, que liga a grande galeria com o segmento vertical B, que, por meio do segmento tortuoso C, liga-se com um trecho vertical inferior, U. Segue-se um trecho bastante inclinado, I, que leva a um segmento mais curto, F, com uma inclinação bem menor do que a anterior. Por fim há um pequeno trecho que deveria ser horizontal para se equiparar com A, mas que é ligeiramente inclinado e desigual, G, abrindo-se para o corredor descendente. O poço propriamente dito, constituído pelos trechos B, C, D, e F, apesar das mudanças de rumo quando visto num plano norte-sul, está precisamente alinhado dentro de um plano leste-oeste paralelo ao plano das passagens e câmaras. Enquanto os 3 segmentos superiores do poço cortam cerca de 20 metros de blocos de calcário, os inferiores atravessam cerca de 50 metros de rocha pura. Ora, segundo a teoria acima, alguns poucos servos deixados no interior da pirâmide para fazerem deslizar o tampão de granito não poderiam ter escavado a rocha com tanta perfeição. Também, se a escavação foi feita de cima para baixo, onde teria ido parar o entulho que, obrigatoriamente, teria de ser levado para cima enquanto eles cavaram? Levando-se em conta que o poço tem cerca de 70 centímetros de largura na maioria de seus trechos, quase 1000 quilos de pedaços de calcário e rocha teriam de ser depositados nas câmaras e passagens superiores. Em vista dessas improbabilidades, novas teorias foram apresentadas, tendo como base a hipótese de que o poço fora escavado de baixo para cima. Nesse caso, o entulho teria sido removido pelo corredor descendente. E qual seria a explicação para isso? Segundo essas teorias, quando o faraó estava sendo enterrado, um terremoto sacudiu a pirâmide, fazendo soltarem-se prematuramente os blocos de granito que iriam vedar a passagem. E não somente servos, mas também membros da família real, e altos sacerdotes, ficaram presos. Como os projetos de construção da pirâmide ainda continuavam disponíveis, equipes de salvamento fizeram o poço para atingir a grande galeria e libertar os dignitários. Essa teoria e muitas outras, como uma A muito descartada, que afirmava ser o poço obra de ladrões de túmulos, pecam por não explicar a questão da precisão. Porque equipes de salvamento ou ladrões perderiam tempo em construir dutos tão perfeitos? Como já dissemos, todos os segmentos são retos, com ângulos uniformes ao longo de todo o comprimento e cuidadosamente acabados. Enquanto cresciam os indícios de que jamais um faraó fora enterrado dentro da grande pirâmide, surgiu uma nova teoria, que logo ganhou muitos seguidores. O poço fora construído para permitir o exame de fissuras na rocha resultantes de um terremoto. Essa cavidade só poderia ter sido preenchida por ocasião da construção da pirâmide. Em outras palavras, esse trecho também era muito antigo.
Segundo a teoria dos irmãos Edgar, quando a base da pirâmide estava em construção, um terremoto abalou vários pontos da rocha em que ela se assentava. Acredito que as partes essenciais do poço foram de fato executadas pelos construtores originais e eram parte integrante do projeto, sendo características destinadas a servir de diretrizes arquiteturais durante a construção da pirâmide. Ao longo dos séculos, muito se escreveu sobre as maravilhosas proporções e notáveis relações geométricas da Grande Pirâmide. No entanto, como todas as outras estruturas similares do Egito possuíam apenas passagens inferiores, sempre houve a tendência de se encarar todo o sistema superior como uma melhoria que surgiu com o passar do tempo. Em resultado disso, foi dada pouca atenção a certos alinhamentos entre os dois sistemas, que só poderiam existir se as partes inferiores e superiores tivessem sido planejadas e construídas simultaneamente. Assim, por exemplo, o ponto na grande galeria onde o piso eleva-se abruptamente para formar o grande degrau, o eixo central da Câmara da Rainha, e um recesso no segmento, estão todos situados na linha central da pirâmide. Um enigmático degrau, situado na parte superior do corredor horizontal, está alinhado com o ponto que marca o final do corredor descendente. Atualmente todos concordam que a elevação rochosa onde a pirâmide está assentada foi aplanada em degraus. O nível mais inferior da rocha, visível do lado de fora, formava a linha base. O nível superior da rocha fica na altura da gruta, e ali pode ser vista a primeira camada, curso, de blocos de calcário. Uma vez que o trecho está abaixo desse primeiro curso, ele deve ter sido construído antes, pois o único modo de se abrir um túnel numa rocha é da face externa para dentro. O duto começa sua descida inclinada exatamente no final do trecho, o que significa que ele só foi escavado quando o outro já estava pronto. Por quê? E esse é um fato que geralmente passa despercebido. Nossa explicação para isso mostra a disposição das partes interiores da pirâmide como devem ter sido projetadas pelos que a conceberam. Trata-se de um projeto arquitetônico simples, mas muito engenhoso que alcança a perfeição com auxílio de apenas 3 circunferências e algumas linhas. A construção da pirâmide começou com o nivelamento da colina rochosa onde ela seria erigida. Para conferir maior estabilidade à estrutura, a rocha só foi cortada perto da circunferência da base da pirâmide. No núcleo o leito rochoso foi deixado mais alto, elevando-se em degraus. Então a gruta, uma falha natural na rocha ou uma cavidade artificial, foi escolhida para ser o ponto onde começariam os alinhamentos da estrutura. O primeiro dos dutos verticais foi construído atravessando a gruta, sendo em parte feito de blocos de calcário e parte escavado diretamente na rocha. A altura do trecho marca exatamente a distância do nível base até onde termina a rocha e começa o assentamento de blocos de calcário no núcleo da pirâmide. Há muito reconhece-se que o valor de n, ou seja, a relação entre o valor do comprimento da circunferência e seu diâmetro, foi empregado para se calcular a circunferência da base, lados e altura da pirâmide. Mas, como mostra claramente o diagrama, não apenas o aspecto exterior, mas também suas características interiores foram projetadas com auxílio de 3 circunferências iguais. É claro que antes de desenhar as 3 circunferências, os arquitetos das pirâmides tiveram primeiro de escolher uma medida de raio adequada. Os que vêm estudando a Grande Pirâmide nunca conseguiram encaixar em suas proporções perfeitas nenhuma das antigas unidades egípcias de medição, o cúbito comum, com 24 dedos, ou o cúbito real, com cerca de 28 dedos, 525 milímetros. Há uns 3 séculos, Isaac Newton concluiu que um enigmático cúbito sagrado, com 600 milímetros, foi empregado não somente na construção da pirâmide como também na Arca de Noé e no Templo de Jerusalém, conclusão que atualmente os egiptólogos e piramidólogos aceitam para o caso da pirâmide. Nossos próprios cálculos mostram que o raio adotado para as 3 circunferências foi igual a 60 desses cúbitos sagrados e, como se sabe, 60 era o número base do sistema matemático sumério, o sistema sexagesimal.
Essa medida de 60 cúbitos sagrados é dominante nos comprimentos e alturas da estrutura interior da pirâmide e nas dimensões de sua base. Uma vez escolhido o raio das circunferências, traçou-se a linha horizontal que marcaria o fim do leito rochoso e início das camadas de blocos de calcário, passando pelo ponto, situado na gruta. O centro da primeira circunferência ficou nesse ponto. Os dois seguintes ficaram nas interseções dessa circunferência com a linha horizontal. No ponto onde a segunda circunferência cortava o nível da base da pirâmide, elevar-se uma das faces da pirâmide, com uma inclinação de 52 graus, o ângulo perfeito porque é o único que incorpora as relações π na estrutura. O segundo trecho seria construído num ângulo de 45 graus, saindo do fundo do duto. A projeção da linha para cima, cortando o círculo 2 no ponto 5, forneceu a linha inclinada para a face oposta da pirâmide e também demarcou a altura onde deveriam ficar a Câmara do Rei e a antecâmara, e o final da grande galeria. Projetada para baixo, a inclinação do trecho determinou o ponto onde terminaria a passagem descendente. Uma linha vertical saindo de P determinou a posição do degrau, no corredor horizontal, perto da Câmara da Rainha. Passando para a terceira circunferência, a da esquerda, vemos que seu centro marca a linha vertical da pirâmide. No local onde ela corta a linha que passa pela parte superior das três circunferências foi colocado o grande degrau, marcando o final da grande galeria e a posição do piso na Câmara do Rei. A linha central vertical em si determinou a posição da Câmara da Rainha. Ligando-se o centro da segunda circunferência com V, obteve-se a linha de piso do corredor ascendente da grande galeria. O duto vertical sai do final do segmento, numa inclinação que permite que a linha projetada para cima a partir dele corte a linha de piso 2V num ângulo reto. A partir do ponto formado pela interseção da projeção do segmento F com a primeira circunferência, a central, desenhou-se uma linha passando pelo ponto 2 e continuando até se encontrar com a face da pirâmide, o que determinou a posição do corredor ascendente, sua junção com o corredor descendente e a entrada da pirâmide. Portanto, as três circunferências e os túneis verticais D, I e F determinaram a maioria das partes essenciais da grande pirâmide. No entanto, ainda faltava marcar onde ficariam os pontos em que terminaria o corredor ascendente e começaria a grande galeria e, consequentemente, o nível do corredor horizontal levando para a Câmara da Rainha. É aqui que entra em cena o trecho B do poço. Ninguém até agora salientou que seu comprimento é exatamente igual a D e que ele marca exatamente a distância entre o nível da entrada e o nível do corredor horizontal. B foi colocado no ponto onde a linha do corredor ascendente corta a circunferência 2, e sua extensão vertical determina o início da parede da grande galeria. A distância entre o ponto 8 e o ponto 9, onde a linha vertical saindo de D corta a linha horizontal que sai de 8 é o local da grandiosa junção das passagens e a grande galeria. Para a execução desse projeto, a construção teve de começar pelo trecho D, com o aproveitamento da cavidade natural da rocha, e nele foi colocado o teodolito ou equipamento similar que determinou a direção em que os segmentos I e F teriam de ser escavados na rocha pura. Esses trechos sumiram de vista quando o assentamento dos blocos de calcário subiu acima do nível rochoso. Então foi escavado o duto G, mais grosseiro, para a retirada dos instrumentos de medição ou então para se permitir inspeções de última hora. No ponto de junção do trecho G com o corredor descendente, colocou-se um bloco de calcário bem ajustado fechando a abertura, o que terminou escondendo de vez esses dutos inferiores. O trecho B, ligado no ponto 8 com as passagens através do pequeno segmento horizontal A, permitiu aos construtores da pirâmide terminar o seu interior. Uma vez concluída essa parte da obra, deixou de haver necessidade do uso funcional ou arquitetural desses segmentos e a entrada para eles foi fechada por meio de uma pedra de calcário da rampa, bem ajustada, em forma de cunha. A obra estava completa, com todos os segmentos do poço ocultos de vista. No entanto, resta um deles que, pelo que vimos anteriormente, não teve nenhuma função ou propósito no projeto ou na construção da grande pirâmide.
Essa seção é o trecho C, escavado grosseiramente nas camadas de blocos de calcário, torto, desigual, deixando as pedras quebradas, cheias de pontas e asperezas. Quando, por que e como surgiu esse enigmático pedaço do poço? Esse trecho, acreditamos, não existia quando a pirâmide foi concluída pelos seus construtores. Como mostraremos adiante, trata-se de um túnel feito apressadamente muito mais tarde, quando Marduk foi aprisionado vivo dentro da Grande Pirâmide. Não existe dúvida de que Marduk foi aprisionado vivo na tumba-montanha, porque vários textos mesopotâmicos traduzidos com competência atestam esse fato. Outros relatos nos esclarecem sobre a natureza do crime que redundou nessa sentença. Todos juntos nos permitem fazer uma reconstrução plausível dos acontecimentos. Expulso da Babilônia e de toda a região da Mesopotâmia, Marduk voltou ao Egito e não perdeu tempo para se estabelecer em Heliópolis, enfatizando o papel da cidade como seu centro de culto ao reunir os objetos celestiais que possuía num santuário especial, ao qual, daí em diante e por muitos séculos depois, os egípcios faziam peregrinações. Porém, ao tentar restabelecer seu domínio hegemônico sobre o Egito, Marduk descobriu que as coisas tinham mudado desde que ele partira dali para tentar seu golpe de estado na Mesopotâmia. Embora, pelo que se pode depreender, Tote não tenha se empenhado numa luta pela supremacia e Nergal e Gibil estivessem muito distantes desse centro de poder, surgira um novo rival nesse interim, Dumuzi. O filho mais novo de Enki, cujos domínios faziam fronteira com o Alto Egito, estava emergindo como o novo pretendente ao trono. Havia alguém insuflando as ambições de Dumuzi e era ninguém mais ninguém menos que sua noiva Inanna, Ishtar, mais um motivo para o desagrado e suspeitas de Marduk. A lenda de Dumuzi e Inanna, já que ele era o filho de Enki e ela neta de Enlil, faz o leitor recordar-se da história de Romeu e Julieta. E, tal como no drama de Shakespeare, essa crônica também termina em tragédia, morte e vingança. A primeira presença de Inanna, Ishtar no Egito está registrada no texto de Edfu que conta a primeira guerra da pirâmide. Ali chamada de Astarote, seu nome cananeu, conta-se que ela surgiu no meio do campo de batalha para ajudar as forças de Horus. O motivo para essa inexplicável presença no Egito poderia talvez ser uma visita ao seu noivo Dumuzi, por cujos domínios o exército passava no seu avanço para o Alto Egito. Um texto sumério registra uma visita que a deusa fez ao noivo, o que cuida do gado, em seu distante distrito rural. Ele nos conta como Dumuzi esperava a chegada de sua prometida e como dirigiu palavras de incentivo a uma noiva ansiosa em relação a seu futuro numa terra estranha. O rapaz aguardava. Dumuzi abriu a porta. Como um raio de luar ela avançou ao seu encontro. Ele a contemplou, regozijou-se com o que viu, tomou-a nos braços e a beijou. O que cuida do gado colocou o braço em torno da donzela. Não a trouxe para a escravidão, ele disse. Sua mesa será esplêndida, a mesma em que eu mesmo como. Naquela época, Inanna, Ishtar tinha a bênção de seus pais, Nanar, Sin e Ningal, e também a de seu irmão, Utu, Shamash, para uma união tipo Romeu e Julieta entre a neta de Enlil e um filho de Enki. Alguns irmãos de Dumuzi, e talvez o próprio Enki, concordavam com o casamento e a presentearam com contas e peças de lápis-lazuli, a pedra preciosa de que ela mais gostava. E, para surpreendê-la, esconderam as joias no fundo de uma cesta cheia de tâmaras. Além disso, ao entrar no quarto que lhe fora destinado, Inanna encontrou uma cama de ouro, adornada de lápis-lazuli, que Gibil mandara fundir para ela na morada de Nergal. Foi então que a guerra explodiu, e irmão lutou contra o irmão. Enquanto eram apenas os filhos de Enki que se enfrentavam, ninguém viu grandes problemas na presença de uma neta de Enlil na região. No entanto, depois da vitória de Horus, quando Sete ocupou terras que não lhe pertenciam, a situação mudou por completo. A Segunda Guerra da Pirâmide atirou os filhos e netos de Enlil contra os descendentes de Enki, e a Julieta teve de ser separada de seu Romeu. Quando, terminada a guerra, os noivos se reuniram e consumaram o casamento,
Passaram muitos dias e noites envoltos em êxtase e bem-aventurança, fato que foi tema de muitas canções de amor sumérias. Mas mesmo enquanto eles faziam amor, Inanna sussurrava palavras provocadoras ao marido. Suas partes são tão doces como sua boca e fazem jus à sua posição principesca. Subjugue o país rebelde, faça a nação se multiplicar. Eu governarei corretamente. Numa outra ocasião, Inanna revelou a Dumuzi. Tive a visão de uma grande nação escolhendo Dumuzi como seu deus. Pois eu fiz de Dumuzi um nome a ser exaltado, eu lhe dei posição. Apesar de todo esse amor, a união não foi considerada feliz, pois não produziu um herdeiro, ao que tudo indica, um requisito essencial para tornar realidade os anseios dos dois deuses. Dumuzi, na esperança de ter um herdeiro homem, recorreu a uma tática que já fora adotada por seu pai, tentou seduzir e fazer sexo com a própria irmã. Mas enquanto em épocas anteriores Ninharsag ceder aos avanços de Enki, Gestinana recusou a proposta do irmão. Desesperado, Dumuzi violou um tabu sexual e a estuprou. Essa trágica história está registrada numa plaquinha de argila que os estudiosos catalogaram como CT 152829. O texto conta como Dumuzi despediu-se de Inanna, dizendo-lhe que precisava ir à planície deserta onde guardava seus rebanhos. Gestinana, a irmã que conhecia canções, estava sentada lá, pois pensava que fora convidada para um piquenique. Quando os dois estavam comendo alimento puro, rico em mel e manteiga, enquanto bebiam a fragrante cerveja divina e divertiam-se alegremente, Dumuzi tomou a solene decisão de fazê-lo. A fim de preparar Gestinana para o que ele tinha em mente, pegou um cordeiro e o fez copular com a ovelha-mãe, depois fez um cabrito copular com sua irmã cabrita. Enquanto os animais cometiam incesto, Dumuzi tocava Gestinana, procurando imitá-los. Quando suas intenções foram ficando mais óbvias, a moça gritou e gritou em protesto. Mas, ele amontou sua semente estava se derramando na vulva de Gestinana. Ela gritou, pare. Isto é uma desgraça. Mas Dumuzi não parou. As rachaduras na placa de argila não nos permitem ler o que aconteceu depois do ato, mas tudo indica que Dumuzi explicou à irmã que aquilo fora premeditado, tendo talvez sido planejado com a ajuda de Inanna. No Código Moral dos Anunnaki, o estupro era considerado um grave crime sexual. Em épocas mais remotas, quando os primeiros grupos de astronautas tinham chegado à Terra, Enlil, o comandante supremo, fora condenado ao exílio por ter estuprado uma jovem enfermeira, que posteriormente veio a ser sua esposa. Sem dúvida Dumuzi sabia bem o que estava fazendo e só deve ter tomado a irmã à força porque jamais imaginara que ela iria recusá-lo ou porque seus motivos eram muito fortes para superar seu temor pela proibição. Já o consentimento de Inanna nos faz lembrar da história de Abraão e Sara, sua esposa estéril, que lhe ofereceu a criada para ele ter um herdeiro homem. Consciente de que cometera uma falta terrível, Dumuzi previu que pagaria por seu ato com a própria vida, como está contado no texto sumério Shni. Seu coração estava cheio de lágrimas. Composta como se fosse um sonho de Dumuzi, a história conta como ele viu todos os seus títulos e propriedade lhe serem tirados um a um pelo pássaro principesco e um falcão. O pesadelo terminou com Dumuzi vendo-se morto no meio de seus currais. Ao acordar, ele pediu a Gestinana para interpretar o sonho. Meu irmão, está muito claro para mim, seu sonho não é favorável, ela respondeu. Ele prevê que bandidos o atacarão em Tocaia, você será manietado, terá os pés presos em grilhões. Nem bem a jovem acabou de falar, os inimigos capturaram Dumuzi. Ao se verem ferros, Dumuzi lançou um apelo ao Tuzamashi, Tu, és meu cunhado, sou o marido de tua irmã. Faça meus pés se transformarem-nos de uma gazela, para que eu consiga escapar dos malvados. Ouvindo a súplica, Tu facilitou a fuga de Dumuzi. Depois de algumas aventuras, este foi se esconder na casa do velho Belili, que tinha um caráter bastante duvidoso, que fazia jogo duplo. Mais uma vez foi capturado e fugiu.
Finalmente encontrou-se de novo entre seus currais, onde tentou esconder-se de seus perseguidores. Soprava um vento forte, que derrubou as cercas, tal como Dumuzi vira em seu sonho. E, no final, as taças de beber estavam tombadas. Dumuzi jazia morto. O curral fora levado pelo vento. A arena desses eventos, pelo menos nesse texto, é uma planície desértica perto de um rio. A geografia do local é ampliada numa outra versão da história, um texto intitulado O Mais Amargo dos Gritos. Composto como um lamento de Nana, ele conta como 7 delegados de Kur entraram no curral e acordaram Dumuzi, que dormia. Diferente da versão anterior, que fala apenas que os perseguidores eram os malvados, esse texto deixa claro que eles representavam uma autoridade mais alta. Meu amo mandou-nos vir buscá-lo, disse o chefe. Em seguida, o grupo começou a tirar os objetos divinos do prisioneiro. Tire a tiara divina de sua cabeça, levante-se de cabeça descoberta. Tire o manto real de seu corpo, levante-se nu. Ponha de lado o cajado divino que carrega, levante-se de mãos nuas. Tire as sandálias sagradas de seus pés, levante-se descalço. Dumuzi, porém, consegue fugir e alcança o rio no Grande Dique no deserto de Mushi, Casa das Cobras. Só havia um lugar no Egito onde deserto e rio encontravam-se num grande dique, a primeira catarata do Nilo, onde atualmente está localizada a represa de Assuã. Dumuzi atirou-se à água, mas devido à violenta correnteza não conseguiu atingir a margem oposta, onde sua mãe e Nana tentavam oferecer-lhe proteção. As ondas o levaram para Kur. Esses e outros textos paralelos revelam que os que haviam ido prender Dumuzi o faziam por ordem de um deus mais alto, o Senhor de Kur, que lhe passara uma sentença. No entanto, a condenação não poderia ter vindo da Assembleia dos Deuses, pois deuses em Lilitas, como Tuzamashi e Nana, estavam ajudando Dumuzi. Portanto, a sentença deveria ter sido dada por decisão única do Senhor de Kur, ou seja, Marduk, o irmão mais velho de Dumuzi e Gestinana. Essa identidade surge num texto que os estudiosos chamam de os mitos de Inanna e Bilulu. Por ele ficamos sabendo que o velho Belili da versão que vimos anteriormente era o Lorde Bilulu, em Bilulu, disfarçado, a mesma deidade que ordenara a ação punitiva contra Dumuzi. Os textos acadianos que tratam dos epítetos divinos explicam que Enbilulu era Marduk Skatati, o deus Marduk que pecara e o lamentador de Inanna. Tendo desaprovado a união Inanna-Dumuzi desde o início, Marduk sem dúvida se colocou mais fortemente contrário a ela depois das guerras da pirâmide. O estupro de Gestinana, feito com motivos políticos, foi a oportunidade que ele esperava para pôr fim às intenções de Inanna em dominar o Egito. Talvez Marduk não tenha decretado a morte de Dumuzi, pois a pena costumeira nesses casos era o exílio. É possível que ela tenha sido acidental. Mas, para Inanna, acidentalmente ou não, Marduk causara a morte de seu amado. E, como deixam bem claro os textos, ela procurou vingança. O que é sagrado no coração de Inanna? Matar. Matar o Lorde Bilulu. Trabalhando com fragmentos encontrados em diversos museus, os estudiosos reconstituíram um texto que Samuel N. Kramer chamou de Inanna e classificou como parte do ciclo dos mitos de morte do dragão, pois trata da luta da deusa contra um deus cruel que se escondia no interior da montanha. As partes disponíveis dessa lenda contam como Inanna armou-se com tudo o que pôde para atacar o deus em seu esconderijo. Embora os outros deuses tenham tentado dissuadi-la, ela aproximou-se confiante da montanha, que chamava de Ibi, morada do chamado Tristonho, e proclamou: Montanha, és tão alta, elevas-te acima de todas as outras. Tocas o céu com teu ápice. Mesmo assim, eu a destruirei, ao solo te atirarei. No interior de teu coração, dor eu causarei. Além dos textos, um escudo cilíndrico sumério deixa bem claro que a montanha era a Grande Pirâmide, e o local, o Egito. Inanna, em sua habitual seminudez, é vista em confronto com um deus situado sobre 3 pirâmides,
que aparecem exatamente como surgem diante de um observador em Gizé. A tiara do sacerdote, o signo egípcio em que as serpentes entrelaçadas apontam para o único lugar, o Egito. Enquanto Inanna continuava a desafiar Marduk, agora escondendo-se dentro da grandiosa estrutura, sua fúria ia aumentando porque ele ignorava suas ameaças. Pela segunda vez, indignada com aquele orgulho, a deusa aproximou-se novamente e proclamou: meu pai Enlil me permitiu entrar na montanha. Apóstrofo. Exibindo suas armas, Inanna anunciou: no coração da montanha penetrarei. Dentro da montanha, estabelecerei minha vitória. Não obtendo resposta, deu início ao ataque. Ela não parou mais de golpear os lados de Ibi e todos os seus cantos, até mesmo sua miríade de pedras assentadas. Mas dentro, a grande serpente que entrara não parava de cuspir seu veneno. O próprio Anu interferiu na disputa, alertando Inanna de que o deus do que se escondia na montanha possuía armas terríveis. Sua explosão é avassaladora, elas a impedirão de entrar. Em seguida, Inanna foi procurar justiça pelos trâmites legais, levando sua causa contra o deus ofensor ao tribunal. Os textos não deixam dúvidas sobre a identidade do inimigo de Inanna. Tal como nas histórias sobre Ninurta, ele é chamado de Azag e apelidado de a Grande Serpente, ou seja, Marduk. O local onde ele se escondeu é o Ikur, cujas paredes atingem os céus, isto é, a Grande Pirâmide. O registro do julgamento e da condenação de Marduk está num texto bastante fragmentado publicado pela seção babilônica do Museu da Universidade da Pensilvânia. As linhas legíveis começam com os deuses já sitiando a pirâmide e um porta-voz dirigindo-se a Marduk, enclausurado, implorando-lhe que se entregasse. O malvado ficou comovido com o apelo, apesar da raiva em seu coração, lágrimas marejaram-lhe os olhos. Marduk concordou em sair e apresentar-se diante do tribunal. O julgamento teria lugar perto das pirâmides, num templo situado à beira do rio. Ao local de reverência, junto ao rio, acusadores e acusados se dirigiram. Os inimigos ficaram a um lado. A justiça foi colocada em ação. Ao chegar a hora de sentenciar Marduk, veio à baila o mistério da morte de Dumuzi. Não havia dúvida de que ele era o responsável, mas teria sido propositado ou um acidente. Se o crime não fora premeditado, não caberia uma sentença de execução. Enquanto estavam ali, perto das pirâmides, Inanna teve uma ideia, que apresentou diante do Conselho dos Deuses. Nesse dia, a própria dama, aquela que fala a verdade, a acusadora de Azag, a grande princesa, emitiu seu impressionante julgamento. Existia um jeito de condenar Marduk à morte sem de fato executá-lo, disse a deusa. Que ele seja enterrado vivo dentro da grande pirâmide. Que ele fique lá, como dentro de um envelope lacrado. Sem ninguém para lhe fornecer alimento, sozinho deve sofrer, a fonte de água potável será cortada. O Conselho dos Deuses aceitou a sugestão. Tu és a dona da arte. A sorte decretas. Que assim seja. Imaginando que Anu concordaria com o veredicto, os deuses passaram a ordem para o céu e a terra. Ekur, a grande pirâmide, acabara de se transformar numa prisão e, daí em diante, um dos epítetos de sua dona passou a ser senhora da prisão. Foi então, acreditamos, que se terminou a lacração da pirâmide. Deixando Marduk sozinho na câmara do rei, os deuses que o prenderam saíram e, ao atingirem o corredor descendente, soltaram um dispositivo que fez deslizarem os blocos de granito que lacraram a entrada para o corredor ascendente. Devido aos dutos inclinados que ligavam a câmara do rei às faces norte e sul da pirâmide, Marduk tinha ar para respirar, mas não lhe fora deixado nenhum alimento ou água. Ele estava enterrado vivo, condenado a morrer em agonia. O registro do enclausuramento de Marduk ficou preservado em tabuinhas de argila encontradas nas ruínas de Assur e Nínive, as antigas capitais assírias. O texto de Assur sugere que ele servia de roteiro para uma cerimônia realizada habitualmente na Babilônia, reencenando o sofrimento e o salvamento do deus.
No entanto, nem a versão babilônica original nem o texto anterior sumério em que esse roteiro se baseou foram descobertos. Heinrich Zinman, que transcreveu e traduziu o texto de Assur a partir das tabuinhas guardadas no Museu de Berlim, criou uma grande comoção nos círculos teológicos ao anunciar sua interpretação numa conferência realizada em setembro de 1921, pois viu nele um mistério pré-cristão, tratando da morte e da ressurreição de um Deus e, portanto, uma lenda do Cristo primitiva. Stephen Langdon, por sua vez, ao incluir o texto em seu livro sobre os mistérios de Ano Novo da Mesopotâmia, deu a esse relato em especial o título de A Morte e Ressurreição de Bel-Marduk, salientando seus paralelos com a história da morte e ressurreição de Jesus contada no Novo Testamento. Mas, como conta o texto, Marduk ou Bel, o Senhor, não morreu, embora tenha sido encerrado dentro da montanha como se ela fosse uma tumba, o que faz com que o paralelo ainda se sustente. Essa antiga peça teatral para as festividades de Ano Novo começa quando Marduk já está encarcerado na montanha. Um mensageiro vai avisar Nabu, o filho do deus, que, chocado com a notícia, toma seu carro para ir à montanha. Ele chega à casa na beira da montanha, onde é interrogado. Respondendo às indagações dos guardas, o filho aflito diz que é Nabu, que vem de Borsippa. Essas são as que lamentam depois que os deuses o trancaram, separando-o dos vivos. Na casa do cativeiro, longe do sol e da luz, eles o prenderam. O drama chega ao clímax, Marduk está morto. Mas, esperem, nem tudo está perdido. Sarpanit recita uma súplica aos dois deuses capazes de falar com Inanna a respeito de seu marido, seu pai, Nanar, sim, e seu irmão, Utu, Shamash. Ela reza para Sim e Shamash, dizendo: Dêem vida a Bel. Sacerdotes, astrólogos e mensageiros entram no palco numa procissão, recitando preces e encantamento, para fazer sacrifícios em honra de Inanna, Ishtar, pedindo sua misericórdia. O sumo sacerdote roga ao Deus Supremo e também a Sim e Shamash, devolvam Bel a vida. O drama agora muda inesperadamente. O ator que faz o papel de Marduk, vestindo uma mortalha tinta de sangue, de repente começa a falar: Não sou um pecador. Não serei exterminado. Em seguida anuncia que o Deus Supremo reviu seu caso e considerou inocente. Mas, então, quem era o assassino? A atenção da plateia é desviada para a porta de Sarpanit na Babilônia e fica sabendo que o verdadeiro Deus culpado foi capturado e vê sua cabeça por uma fresta da porta. Essa é a cabeça do malvado, que será executado. Nabu, que retornara a Borsippa, volta para parar diante do malvado e olhá-lo bem de perto. Não ficamos sabendo a identidade do verdadeiro culpado, mas somos informados de que Nabu já o vira antes na companhia de Marduk. Este é o pecador, diz ele, selando o destino do cativo. Os sacerdotes agarram o malvado, e ele é executado. Aquele que cometeu o pecado é levado num caixão. O assassino de Dumuzi pagou o crime com a própria vida. Mas o pecado de Marduk, o de ser o causador indireto da morte de Dumuzi, pode ser reparado. Sarpanit reaparece em cena, usando as vestes da expiação. Ela limpa simbolicamente o sangue que foi derramado e em seguida lava as mãos em água purificada. Esta é a água para a lavagem de mão que trouxeram depois de um malvado ter sido levado embora. Tochas são acesas em todos os lugares sagrados de Bel, e novamente todos dirigem súplicas ao Deus Supremo. A supremacia de Ninurta, que fora proclamada por ocasião de sua vitória sobre Zu, é reassegurada, aparentemente para aplacar qualquer receio de que Marduk, libertado, pudesse tentar contestá-la. Os rogos se sucedem até que o Deus Supremo envia um mensageiro divino, Nusku, para anunciar as boas novas. Num gesto de boa vontade, Gula, a consorte de Ninurta, envia a Sarpanit novas roupas e sandálias para serem entregues a Marduk. A carruagem do deus, sem o condutor, é trazida à cena. Mas Sarpanit está confusa, não entende como Marduk poderá ser libertado, se estava preso numa tumba lacrada.
Como poderão colocar em liberdade aquele que não tem como sair? Nusku, o mensageiro divino, explica que Marduk passará pelo Essiabad, a abertura superior entalhada. Conta que ela é uma porta-túnel que os deuses perfurarão. Seu vórtice eles levantarão, em sua morada reentrarão. A porta que foi barrada diante dele. No vórtice do buraco, dentro das entranhas, uma porta eles perfurarão. Aproximando-se, em suas entranhas forçarão uma passagem. Essa descrição de como Marduk seria libertado permaneceu sem sentido para muitos estudiosos. Todavia, para nós, o significado está mais do que claro. Como explicamos anteriormente, o segmento irregular e grosseiro C do poço da pirâmide não existia quando a construção foi concluída nem quando Marduk foi encarcerado. Ele foi o túnel que os deuses abriram para libertar o prisioneiro perdoado. Como ainda estavam familiarizados com a disposição interior da estrutura, os Anunnaki perceberam que o caminho mais curto para chegarem a Marduk, faminto e sedento, seria abrindo uma passagem unindo os segmentos B e D do poço de construção, o que representaria escavar um túnel de pouco mais de 10 metros através dos relativamente moles blocos de calcário, uma tarefa que poderia ser realizada em poucas horas. Removendo a pedra que cobria a entrada do poço no corredor descendente, os salvadores entraram no trecho G e subiram rapidamente pelos segmentos inclinados I e F no local onde se ligava com o trecho vertical D. Existia uma pedra de granito cobrindo a entrada na gruta. Ela foi empurrada para um lado, e ainda continua nessa posição. Os salvadores galgaram a pequena distância até o alto de D e viram-se diante do primeiro curso de blocos de calcário da pirâmide. Cerca de 10 metros acima ficava o fundo do trecho vertical B e o caminho para a grande galeria. Quem mais, senão os que tinham construído a pirâmide, poderiam saber de suas seções superiores lacradas e tinham as plantas do projeto para localizá-las? Portanto, nossa teoria é que foram os salvadores de Marduk que escavaram o trecho C, usando ferramentas para perfurar uma porta-túnel. Tendo atingido B, eles passaram para a pequena passagem horizontal A, onde um estranho, sem conhecimento do interior da imensa estrutura, teria parado mesmo se tivesse conseguido chegar até lá, pois só o que teria visto era uma parede de calcário sólido. Por isso, sugerimos que só os Anunnaki, que tinham em mãos a planta do projeto da Grande Pirâmide, poderiam saber que atrás do bloco de calcário que tinham diante deles ficava a imensa cavidade da Grande Galeria e todas as outras partes superiores. Para eles conseguirem acesso a essas câmaras e passagens, eles teriam de remover a pedra de rampa em forma de cunha, mas ela estava ajustada demais e não podia ser movida. Se ela pudesse ter sido puxada, continuaria ali, na Grande Galeria. No entanto, o que vemos é um buraco, e todos os que o examinaram atentamente usaram a palavra explodido para descrevê-lo, afirmando que a explosão não foi de dentro da galeria, mas a partir do poço. Segundo Rutherford, em Piramidologia, o buraco parece ter sido explodido por uma força tremenda vinda do interior do poço. Mais uma vez os textos mesopotâmicos nos dão a solução do mistério. A pedra de fato foi retirada a partir do interior do trecho A, como diz o verso final do texto que vimos, aproximando-se, em suas entranhas forçarão uma passagem. Os fragmentos do bloco de calcário deslizaram pelo corredor ascendente abaixo até chegarem aos tampões de granito, e foi ali que os homens de Almamun os encontraram. A explosão também cobriu a grande galeria com o pó fino e branco que os árabes encontraram, uma prova muda da antiga explosão e do enorme buraco que deixou. Tendo entrado na grande galeria, os salvadores retiraram Marduk por onde tinham ido. A entrada pelo corredor descendente foi novamente fechada, mas já não com tanto cuidado, pois os homens de Almamun a encontraram com facilidade. Já os tampões de granito continuaram no mesmo lugar, com a pedra triangular escondendo-se da vista, e assim o corredor ascendente continuou ignorado por milênios. E, no interior da pirâmide, as partes superiores e inferiores originais do poço ficaram para sempre ligadas por um túnel tortuoso, grosseiramente escavado.
E quanto ao prisioneiro da pirâmide? Os textos mesopotâmicos contam que ele foi exilado. No Egito, Ra adquiriu o epíteto de Amém, o escondido ou oculto. Por volta de 2000 AC, Ra, Marduk reapareceu para novamente exigir a supremacia. Por causa disso, a espécie humana terminou pagando um preço por demais amargo. Continua na parte 11.